Prezados amigos, caríssimos irmãos, abençoe-nos o Senhor e nos guarde em sua paz. Evocamos a memória e a presença dos bons espíritos que invariavelmente estão conosco para na noite de hoje estudarmos acerca dos ensinamentos de Jesus, explicados por Kardec e por todos os outros espíritos pós-Kardec, que têm contribuído com a obra de iluminação de nossas consciências. A obra do Senhor tem por objetivo desenvolver em nós a chama crística, transformar a centelha crística que nos nivela como filhos de Deus, transformá-la na chama que haverá de iluminar muitas outras consciências. O nosso comportamento reflete efetivamente aquilo que somos, aquilo que nós pensamos é traduzido através de nossas atitudes. Então, como dizíamos, retomando a interpretação de Francisco com relação a viver, a morrer para aprender a viver, e a viver a cada dia, projetando-se na vida futura. Como nós aprendemos na doutrina espírita, nós sabemos que no próprio livro O Céu e o Inferno, Kardec nos traz uma interpretação da vida futura ou da justiça divina, e o livro demonstra um comparativo das diversas doutrinas que se referiam ao céu, ao inferno, às estações intermediárias como o purgatório ou o limbo. E ele traz exemplos de espíritos em condições medianas, em condições tranquilas, e outros em condições perturbadoras. E é aí que nós vamos entender que Francisco, quando disse que era morrendo que se vivia, nós aprendemos na doutrina espírita que é necessário morrer com dignidade. É necessário, inclusive, sermos, se assim pudéssemos nos exprimir, se assim fosse uma expressão correta, nós diríamos: é necessário sermos assassinos de nós mesmos. Assassinar o nosso homem velho, as nossas velhas posições, aquele velho comportamento que nós fazemos tanta questão de mantê-lo atualizado, que nós defendemos com garra, com unhas e dentes. É esse tipo de morte que precisamos aprender a morrer. De certa feita, quando nós estávamos fazendo uma simples exposição na cidade de Vitória de Santo Antão, lá nos idos anos 90, em Pernambuco, e nós falávamos mais ou menos acerca do que estamos falando na noite de hoje. E quando terminou a palestra, uma senhora que havia ido pela primeira vez à doutrina conhecer o Espiritismo, aproximou-se de mim e disse assim: pelo que eu entendi, o Senhor disse que nós precisamos, que a gente vem para aqui para aprender a morrer.
E aí eu falei para ela assim: é verdade, mas não é morrer no sentido literal, não é morrer no sentido da expressão do sinônimo que está lá no dicionário, é aprender a morrer, porque nós morremos todos os dias, queiramos ou não. A própria vida material, num processo natural de renovação, depois de um determinado período de vida, as células físicas começam a morrer mais do que a se reproduzir, até que em determinado momento, independentemente de alguma doença, os órgãos se cansam do seu trabalho e em algum momento há uma desarrumação atômica, consequentemente molecular, e a vida se desorganiza. O que nós chamamos de morte é exatamente isso. Então, se nós não fizermos nada, ou se fizermos alguma coisa, nós vamos morrer, do ponto de vista da renovação da vida física. Isso é certo. Mas o que nós estamos propondo, o que a doutrina espírita propõe, é a morte da nossa animalidade, é a morte do nosso comportamento descompensado, é a morte de tudo aquilo que nos conduz ao desequilíbrio. E então ela ficou pensativa e eu lhe propus: não desista, continue, e quem sabe a senhora pode até aprender a morrer conosco. Não que eu já tenha aprendido, e isso falei de coração e continuo falando, não que eu já tenha aprendido a morrer, porque nós ainda carregamos muitos fardos que não queremos, não temos interesse em nos desfazer deles agora, porque para isso precisaríamos mover, arrancar determinadas cascas de ferida, aquelas feridas da alma que estão incrustadas em nós, que são os nossos vícios morais, o nosso comportamento, que para isso é necessário fazer uma incisão profunda de mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento precisa ser burilada através da mudança de temperamento, de aprender a levar desaforo para casa, por exemplo, de aprender a entender que a opinião do outro é apenas a opinião do outro, que se alguém não nos ama, não é problema nosso, o problema é dele. Se alguém nos odeia, ele é que guarda o ódio contra nós. O grande problema, na verdade, nosso, é o ódio que nós mantemos e que desenvolvemos nas relações. Então, a grande tarefa de Jesus foi fazer-nos entender que nós vivemos num triângulo amoroso. Não é naquele triângulo amoroso de um casal que existe uma terceira pessoa na condição de amante, mas é o triângulo amoroso, a relação nossa conosco mesmo, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Nessas três situações é que se encontra o fiel da nossa balança, onde nós pendemos mais para um lado do que o outro. Certamente é que não está havendo um equilíbrio pensado, não está havendo uma relação, porque uma completa a outra. Não adianta dizermos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo nós precisamos aprender a amar. Não adianta amar o nosso próximo e sob a justificativa de fazermos a caridade ao outro, de compreender o outro, deixar o outro fazer tudo o que quer conosco, inclusive chegar às vias de fato, de nos tirar a dignidade através da agressão, como acontece costumeiramente. E por incrível que pareça, nós tivemos a triste notícia de que a violência doméstica aumentou consideravelmente nesse período de pandemia em que estamos
vivendo. Ou seja, quando as famílias foram obrigadas a estarem mais juntas fisicamente, ao invés do amor se sobressair, os violentos passaram a ficar mais violentos e os submissos passaram a ser vítimas, mais vítimas ainda daqueles que são seus violentos. Não estamos levantando a bandeira do revide daquele que é agredido, mas estamos levantando a bandeira de se defender dentro da sua própria dignidade, porque para isso existem as leis humanas e as leis universais. Se a gente permite que o outro nos escravize, nós também somos responsáveis pela nossa escravização. Certa feita, nós estudamos durante tantos anos sobre a história do Brasil, por exemplo, e não nos demos conta de que por que os portugueses e os colonizadores foram buscar os negros para serem escravos no Brasil. Por que eles não escravizaram os próprios índios que já estavam aqui? Era muito mais fácil. Os índios viviam aqui, não tinham dono. Por que é que eu tinha que me aventurar numa barcaça velha, me lançar nas águas do Oceano Atlântico, numa aventura quase que sem retorno, para ir do outro continente, escravizar pessoas lá, trazê-las em condições subhumanas? Muitos morriam de doenças durante a viagem, para que elas fossem escravas aqui. E certa feita, nós ouvimos alguém fazer uma exposição e nos esclarecer. É simples, é que os índios preferiam morrer do que serem escravos. Eles tentaram por diversas circunstâncias. Até os índios mais amáveis, mais amistosos, não aceitaram a canga da escravidão. Então eles morriam. E muitos, os escravizadores, também perderam suas vidas tentando escravizar aquele que não queria ser escravo. Não estamos dizendo que a culpa da escravidão é dos negros, mas a responsabilidade também passa pela sua inércia, por aceitar a injunção daquele que se considera mais forte. Então, no processo de violência doméstica, o violentado também tem a sua parcela. É preciso reagir dentro das leis da caridade e das leis morais. Não reagir com a mesma violência, absolutamente, mas reagir dentro dos seus direitos, dizendo: não aceito essa vida, ou se eu aceito, também aceitarei as consequências. Porque o amor se traduz através do respeito, antes de mais nada. Então Jesus veio nos ensinar que é necessário, dentro dessa configuração das relações humanas, estarmos em paz conosco mesmo, estarmos em consonância com Deus, guardadas as devidas proporções da nossa inferioridade moral, e estarmos em equilíbrio com aqueles que nós convivemos, principalmente com os próximos, mais próximos, que são os nossos familiares, que vivemos muito mais próximos do que outros próximos. Por isso que nós nos recordamos que a arte foi criada para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. A arte existe para que nós possamos, para contribuir conosco, através da nossa cultura, através da reformulação comportamental, através da reformulação das relações sociais, enaltecer os direitos daqueles que não têm direitos, ou fazer valer o direito daquele que está subjugado pela força do mais forte. Enfim, a arte existe para nos fazer refletir sobre todas essas coisas. É bem verdade que tem algumas coisas que são ditas aí, feitas
como se fossem arte, que nós não as consideramos porque elas não contribuem para absolutamente nada, mas a arte que traz uma mensagem boa, que traz um fundo moral, que traz um direcionamento, um questionamento, esta é uma arte que merece ser vista, ser sentida, ser apreciada. Então, como nós estávamos falando das relações em casa, dos nossos, agora nesse período de pandemia, eu me recordo que foi feita uma minissérie, na época na Rede Globo de televisão. A minissérie chamava-se Quem Ama Não Mata. O enredo era basicamente de dois casais amigos, mas cujo comportamento era diferente. Os dois casais se amavam em tese, e eles tinham uma relação de amizade entre si, mas entre eles mesmo, esposo e esposa, o comportamento era bem diferente. Então, um dos casais, nessa mesma época, as duas esposas passaram a ter relações, interessaram-se por outras pessoas. Enquanto, vamos dizer assim, para que a gente possa entender, o casal A e o casal B. Enquanto o esposo do casal A percebia a mudança de comportamento da sua esposa e preferia não acreditar que ela era capaz de traí-lo, foi levando as coisas dentro de uma angústia. Não chegava em casa tão feliz, mas toda hora ele dizia à sua esposa que a amava, que ele era alguém muito dedicado a ela. Perdão. E a esposa continuava tendo um comportamento diferente daquele do início do casamento, ou daquele de quando eles se conheceram. O casal B, o esposo começa a perceber também uma mudança de comportamento na sua esposa. Ela falava muito de um professor da faculdade, todos os seus assuntos giravam em torno desse professor, e ela era muito admirada com esse professor. E ele, ao perceber o que estava acontecendo, numa conversa em que eles estão jantando, ela diz assim: olha, fulano, já não me recordo o nome das personagens, mas ela diz assim: olha, o meu professor convidou a gente para ir na casa dele no final de semana, para a gente almoçar com ele e tudo, o que é que você acha? Ele olhou para ela, parou de comer, olhou para ela nos olhos e com uma dor lancinante, olhou para ela e disse, sem perder o equilíbrio: eu acho que você está completamente apaixonada por ele. Ela foi pega de surpresa, porque no fundo ela sabia que estava apaixonada pelo professor, mas ela queria inclusive acreditar que era apenas uma amizade, mas cada dia mais ela estava envolvida com esse professor. E ao contrário do casal A, ele levantou-se da mesa e disse para ela: eu amo você, mas o meu amor faz com que eu possa lhe dizer agora, não sei como eu vou lhe dizer, mas viva a sua paixão e tente ser feliz. Vá lá, veja se você, além da paixão que você está sentindo por ele, veja se você o ama. Você só vai descobrir convivendo com ele. Eu estou libertando você. Siga a sua vida. Se lá adiante você perceber que não o amava, que foi uma paixão passageira, e que o seu amor na verdade sou eu, quem sabe eu não estarei lhe esperando. Quem sabe a vida não traz você de volta para mim. E assim o casal A continuava nas brigas, as turras,
em função do comportamento da esposa que traía e do esposo que no fundo sabia que estava sendo traído, mas que negava essa possibilidade. O resultado é que, ao final do desenrolar da trama, ele descobre, ele encontra ela em ato falho, em ato flagrante, e tira-lhe a vida. Embora dizendo que a amava profundamente. Por isso, a expressão "quem ama não mata" era o título da minissérie. O casal B, com o passar dos meses, aquele fogo que ela sentiu pelo professor, ela foi percebendo que o comportamento do professor tinha muitas qualidades, mas no fundo ela não era o que ela queria. Como diria Lacan, era apenas o desejo do objeto. Ela não queria o objeto em si, queria a fantasia de ter o objeto. E depois que se consegue o objeto fantasiado, a gente transfere a fantasia para outro objeto, porque no fundo o que nós queremos é manter a fantasia do objeto desejado que está distante. Então, quando ela percebia que o comportamento do professor jamais poderia ser igual, porque as pessoas realmente são diferentes, e que o comportamento do seu ex-marido lhe trazia muito mais paz e tranquilidade, ela então começa a lutar com todas as forças para retornar para ele. Nessa época, ele já estava envolvido com outra pessoa, sofreu profundamente. Os primeiros dias, os primeiros meses foram de sofrimento, noites em claro, porque o seu coração doía, sangrava por saber que naquele momento, enquanto ele chorava a perda, entre aspas, a perda do amor da sua vida, e que ela naquela hora deveria estar nos braços do seu amante, nos braços do homem que ela supostamente amava, ele sofreu demais. Mas o seu sofrimento era banhado pelas lágrimas da compreensão. Mas eu a amo tanto que eu prefiro vê-la feliz com ele do que infeliz ao meu lado, ou ao meu lado me traindo. Eu prefiro que ela seja feliz com ele do que estar comigo a pulso. E eis que, ao final da trama, enquanto um matou a esposa porque a amava, o outro a recuperou porque a libertou. Então é morrendo que se vive. Ele morreu durante aqueles períodos tristes. Ele precisou morrer em favor da sua esposa. Ele precisou morrer em favor daquela a quem ele amou. E quantos casais tem a experiência de libertar o outro, mas prefere acorrentá-lo, numa circunstância muitas vezes financeira, porque a outra pessoa não consegue se manter. Então, sabendo disso, ele mantém, ou ela mantém, a criatura na rédea curta, nos grilhões de ouro, nos grilhões financeiros, ou nos grilhões da posição social que ocupa, ou nos grilhões que a fantasia humana cria todos os dias, ao invés de libertar. Para que nós possamos construir a nossa felicidade, é necessário liberdade. E por isso, quando Jesus nos ensinou a orar, Pedro pediu a Jesus para nos ensinar a orar. Quando Jesus nos disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus estava nos ensinando a ter a melhor relação possível que a nossa pequenez permite. Que nós possamos louvar o teu nome,
reconhecendo que antes que se faça a minha vontade, que seja feita a tua. Dai-me a condição de adquirir o pão de cada dia com o suor do meu trabalho, com dignidade, que não me deixe faltar forças, nem ocupação digna para conseguir o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, mas perdoa na mesma proporção que eu perdoo o meu próximo. E notem que a oração, ela gira em torno dessas três relações: primeiramente com Deus, depois conosco, mas o conosco condicionado ao comportamento nosso com o nosso próximo. Porque como disse o poeta, de que adianta nós dizermos que amamos a Deus? De que adianta nós dizermos que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo? O próprio Kardec disse: como é que nós amamos a Deus que não vemos e não conseguimos amar aquele que vemos? Isso é uma incoerência. Na verdade, isso é uma faceta, isso é uma manobra da nossa inteligência. Para dizer a Deus que o amamos, nós estamos tentando comprar a proteção do Senhor. Mas para amar a Deus sobre todas as coisas, é necessário amar o próximo como a nós mesmos. Então, nessa escala, nós estamos em terceiro lugar. O equilíbrio do qual nós precisamos passa efetivamente por essa relação com Deus. Sim, mas a minha relação com Deus é muito boa, nem sempre. Quando nós reclamamos, estamos reclamando a quem? Quando nós culpamos a vida, estamos culpando a quem? Quando nós dizemos que não temos as coisas que merecemos, nós estamos culpando a quem? A Deus. Porque se Deus é que nos concede todas as coisas e não me concedeu aquilo que eu queria, então a minha relação com Ele está abalada. E a minha relação estando abalada com Deus, dificilmente a minha relação pessoal haverá de estar em equilíbrio. E como dissemos, o céu, o Pai nosso que está no céu, está exatamente nesse estado de consciência de que, como diria Jó, Deus me deu, Deus me tirou. Essa obediência, esse entendimento de saber que, se Deus me deu e me tirou, é porque Ele sabe o que está fazendo. Que seja feita então a sua vontade. É esse entendimento, não traduzido por palavras, mas traduzidos por comportamento, por atitude, que faz com que a nossa vida tão sombria, tão carregada de problemas, possa se iluminar muito mais, possa se iluminar de acordo com a nossa autonecessidade de iluminação. Então, recordamos-nos daquela passagem de Sócrates, que quando meditava sobre todo o processo que o levou a estar preso e que iria sofrer as sanções da lei humana na manhã do dia seguinte, e ele sabia que a condenação estava para se consolidar a poucas horas, subitamente ele é surpreendido por Fáusto, o seu dileto discípulo, a quem ele considerava ser provavelmente o seu sucessor. Então não era um dos seus alunos comuns, era aquele que enxergava o mais equilibrado, o que tinha mais possibilidades de dar sequência. Então Fáusto chega na madrugada, no início da madrugada, na cela e diz: Sócrates, viemos
te libertar, porque nós conseguimos juntar com alguns amigos, nós juntamos uma quantia considerável e subornamos o guarda que vai ficar durante a noite toda. Nós o subornamos e ele vai abrir a cela e está tudo pronto para nós levarmos você daqui, para tirar você da prisão, para te libertar. E Sócrates olhou para Fáusto com um olhar de tristeza, com um misto de decepção, e lhe disse: mas você acha que eu estou preso? Sim, é claro que você está preso, você está por dentro das grades. Que decepção! Logo você, Fáusto, que eu achei que seria o meu sucessor, eu não vou a lugar algum. Mais aprisionados estão aqueles que me colocaram aqui. E na manhã do dia seguinte é sancionada a sentença, é executada, melhor dizendo, a sentença. E quando ele ingere o veneno mortal, a sua esposa se projeta sobre ele e chorando diz assim: mas Sócrates, você não merecia isso, você não tem culpa nenhuma. E ele deu um sorriso para ela e quase sem poder falar, porque o veneno já corroía-lhe o esôfago, as cordas vocais. Ele lhe disse ainda: e você preferiria que eu fosse culpado? Mas eles são injustos. Eles, se referindo aos juízes que o condenaram, Sócrates disse pela última vez: eles também estão condenados. Eles estão aprisionados à sua própria consciência, e eles também morrerão um dia. Quando morrerem, nós saberemos que estado de consciência cada um de nós carrega consigo. Então, embora parecesse estar na prisão, embora estivesse sendo executado injustamente, ele soube morrer a morte dos justos, aprendeu a morrer para que pudesse ter vida eterna. Então, o Pai Nosso que estás no céu, que é a frase que abre a oração que Jesus nos ensinou, ensina-nos, chama-nos a atenção para que coloquemos Deus acima de todas as coisas, entendendo que todas as coisas que nos acontecem são por opção nossa, por escolhas que fizemos e porque Deus permitiu, para que pudéssemos aprender a lição da melhor maneira possível. E como falávamos sobre arte ainda há pouco, nós também nos lembramos de uma música muito conhecida, mas as pessoas normalmente escutam as músicas e nem sempre param para analisar. E existe uma música do Peninha, que é um grande compositor brasileiro, compositor romântico, já fez muitos sucessos, como a música Alma Gêmea e dentre outras. E ele escreveu uma música chamada Sonhos, e a letra da música é simplesmente um poema de libertação. Ele conta na sua arte, ele diz que a relação com a outra pessoa começou como se fosse uma brincadeira, mas foi crescendo e ele foi se tornando completamente envolvido pela outra pessoa. E quando os seus amigos, os seus familiares perceberam que a sua vida tinha se transformado, quando ele era muito mais gentil, muito mais amigo, quando a poesia fazia parte da sua vida, quando ele via alegria em todas as formas de viver, eis então que a pessoa amada lhe diz que está completamente apaixonada por outra de forma inesperada. E o refrão da música é fantástico.
quando ele diz assim: mas não tem revolta, eu só quero que você se encontre, porque ter saudade até que é bom, é muito melhor do que andar vazio. E eu carrego comigo a esperança. Comigo não tem desespero, eu não tenho desespero, porque você me ensinou milhões de coisas maravilhosas. Eu carrego um sonho comigo, de que amanhã eu possa ser muito mais feliz do que hoje. Então, a arte nos diz que o amor verdadeiro, ele plana, e como diria o Senhor deste planeta, ele cobre todas as multidões de pecado. O amor cobre tudo que nós fazemos equivocadamente. Então Peninha, através da sua música, ensina-nos a amar, libertar e a manter viva a esperança de que amanhã seremos muito mais felizes, porque o amor cria em nós a real esperança de que o dia de amanhã, como diz Joana de Ângeles, não aconteceu para ninguém ainda. Por mais tenebrosa que seja a noite, por mais complicada que seja a tempestade que estejamos passando, o dia de amanhã haverá de raiar e haverá de ser um novo dia. E não podemos dizer, nem asseverar, que será pior do que o dia de hoje, porque o Senhor da vida tudo provê e há de nos dar de acordo com as nossas reais necessidades. No livro O Céu e o Inferno, Kardec nos diz que a felicidade plena, a felicidade suprema, que é aquela vivida pelos espíritos puros, nós ainda não temos condições de tentar escrever, de tentar traduzir em palavras humanas o que seria isso. O que seria estar em comunhão constante com o próprio Deus, capaz mesmo dos seus pensamentos estarem vinculados todos os instantes, sem interrupção. Isso seria a felicidade plena. Mas para alcançarmos tal felicidade, é necessário aprender a amar sem impor condições. Amar os nossos filhos, estabelecendo condições, é o que nós muitas vezes fazemos de maneira impensada. Eu amo meu filho, mas quero que ele seja advogado. Estabelecemos condições profissionais. Eu quero que se case com uma pessoa assim ou assado. Eu quero que seja da religião, da minha religião. Eu quero que seja político, eu quero que seja isso ou aquilo. Estamos sempre criando condições, critérios, para que os outros possam ser amados por nós. E o amor é o que o amor faz. Por isso, evocamos na noite de hoje esta oração, inúmeras vezes repetidas por nós, às vezes tão automática que nem mesmo nos damos conta de que a estamos pronunciando. Mas quando refletimos sobre ela, nós possamos sentir cada palavra do Senhor, e pela tela da nossa imaginação nós podemos ver o nosso Jesus, o nosso bem entendido, aquele que nós entendemos ser Jesus, o nosso Cristo, com os olhos cravados no infinito, nessa sintonia direta com Deus,
Sim, porque Jesus é o Espírito puro deste planeta. Então, quando ele pronuncia: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de paz, de amor, de alegria, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que esta oração recaia sobre todas as nossas feridas da alma, renovando a nossa coragem em continuar a luta que efetivamente importa, que é a nossa luta pessoal, para libertarmos. É preciso compreender que precisamos lutar contra nós mesmos, porque a cada um, parafraseando o Mestre, a cada um segundo as suas próprias batalhas pessoais. Ampara-nos, Senhor, e concede que os bons espíritos que aqui estão derrame sobre todos os nossos amigos desencarnados, necessitados, todos os nossos hospitalizados, todos os nossos parentes que já partiram, e sobre nós derrama o bálsamo que haverá de nos ensinar como o combustível da nossa fé, que haverá de nos dar a condição de aprender a morrer para viver por toda a eternidade. Que assim seja.